Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 27 de janeiro de 2017. Eu falo muitas vezes, e não são raras as vezes que eu falo sobre isso, sobre a desumanização do ser humano. Como é fácil fazer isso. Como é fácil julgar, pré-julgar as pessoas, apontar dedos. Eu fico o tempo todo, quase todos os meus vídeos eu falo sobre isso. Faço vídeos, alguns específicos a respeito disso, inclusive. Como foi criado todo um projeto global de desumanização. E parece que são os vídeos que dão menos ibope, menos audiência, menos importância. Porque é muito fácil a gente simplesmente pegar e julgar, para julgar os outros. Os outros estão errados, nós estamos certos. É simples assim. Eu não vou ver aquilo porque é do fulano de tal e ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. Aponta dedo. Tem 3 de volta para ti, 1 para cima, como eu sempre digo. Mas as pessoas fazem isso. Por que elas fazem isso? Por questão de insegurança. Elas precisam se sentir seguras, precisam saber que elas estão certas, que elas estão corretas. E é muito fácil acusar o outro de ser desumano quando nós somos desumanos. Quando nós invertemos os nossos valores. E é fácil inverter valor. É só dizer que humano é cuidar daquele que tem menos condição que a gente. E muitas vezes dizer isso parece desumano. Mas e aí vamos considerar alguns fatores. Eu estava evitando falar sobre o caso Marisa Letícia. E eu estava evitando porque eu sabia que o Partido dos Trabalhadores usaria isso de forma a se autopromover, né? Dizer que é culpa da Lava Jato, dizer que é culpa... Porque assim, existe uma situação, eu já tive AVC, Antes de começar a fazer esses vídeos que eu faço agora, eu tive um acidente vascular cerebral provisório, tá? Daqueles que ele não rebenta o vaso, ele não dá hemorragia, não é uma coisa assim, dá um problema, tu tem o troço. Eu paralisei todo o meu braço, assim, entortou. Se vocês olharem, prestarem atenção, eu tenho a boca torta. Pouca gente se dá conta disso, e pessoalmente, falando de frente a frente comigo, tu nem percebe. Eu tive que reaprender a minha mão direita, tá? Eu tive que reaprender a escrever. Foi coisa pesada, eu não quero ter de novo. Foi um motivo pelo qual eu comecei a emagrecer. Eu estava com 120 quilos, emagreci, hoje estou com 80 e poucos, né? E estou com uma cinta abdominal de gordura, uma manta de gordura. Aí eu voltei para a academia agora para ver se eu retiro com bastante exercício, e estou na fila do SUS para ver se é necessário fazer uma cirurgia ou não, para evitar, porque eu fiz emagrecimento pelo SUS, né? Então eu tenho direito a poder fazer a cirurgia. Então como eu já tive um AVC e sei das consequências, a minha mãe faleceu tendo ficado 4 anos e meio em cima de uma cama graças a um AVC, só que o dela foi gravíssimo. E o dela foi similar ao da Marisa. E a gente só tinha o SUS. A gente não tinha os melhores médicos do país, os melhores hospitais do país. A gente só tinha o SUS. E aí a minha mãe foi atendida, muito bem atendida pelo SUS e tudo, mas ela não era forte o suficiente
devido à idade e até mesmo a própria falta de coragem pessoal, para revidar ao ataque. E uma vez que tu não revida o ataque do AVC, ele vai tomando conta e as células cerebrais vão morrendo e tu vai ficando sequelado cada vez mais. O que eu estou dizendo é que a depressão ou o estresse, coisas assim, realmente faz com que tu tenha o AVC. Faz com que tu tenha o AVC. É o estresse, é a pressão, é a vida sedentária, são uma série de fatores que não é um fator isolado. É um perfil que acaba fazendo com que tu tenha uma tendência a sofrer um AVC. Alguns fatores genéticos também podem favorecer nesse sentido. Então, assim, são vários fatores. Aí quando acontece esse tipo de situação, tu tem duas opções, ou tu reage ou tu não reage. Dependendo da condição física, ou condição de idade, ou saúde, uma série de coisas, tu pode ter condição de reagir ou não. No caso da minha mãe, ela não pôde reagir, né, e ela teve um grave, um hemorrágico. Então, uma situação similar ao da Marisa. O que aconteceu com minha mãe? Ela ficou sequelada numa cama pelo resto da sua vida. Ela tinha que ser limpa por nós. Chegou um momento onde ela pegou uma bactéria pan-resistente no hospital e os médicos lá, em vez de deixar no hospital, não, mandaram para casa e colocaram tanto eu e meu pai em risco de vida, porque aquela bactéria era tão grave que se infectasse uma pessoa saudável, a gente tinha que usar luvas para tratar com ela, tinha que lavar todas as roupas com água quente, tudo que tocasse ela a gente não podia utilizar, né? E aquele risco a gente trouxe para dentro da nossa própria casa. Tá? Isso foi gravíssimo, isso aconteceu. Tá? E a gente correu o risco de morte, eu e meu pai. E cuidamos da minha mãe com carinho até o último momento da vida dela. Até sobre esse risco. Então ninguém mais do que a gente, porque ela não conseguia mais nem ir aos pés, não conseguia nem mais defecar. E aí o que aconteceu? A gente foi obrigado a levar ela para o hospital para fazer o tratamento e lá ela pegou uma outra doença e aconteceu isso. Tá? Foi assim que eu perdi minha mãe. Então eu sei o que é o sofrimento de uma pessoa que passou por um acidente vascular cerebral sério. Eu sei, a minha família sabe. E aí o que acontece é que a gente pega e fica dizendo que de repente pode ser que não seja um acidente vascular cerebral, no caso da Marisa Silva. Se ela sair de lá inteirinha depois de um negócio desse, tem algo errado. Estão dizendo nas redes sociais o seguinte, eu já disse no meu Facebook, né, que a Marisa provavelmente não vai, se sofreu realmente um acidente vascular cerebral, ela tinha que prestar depoimento agora, nos próximos dias, para o Sérgio Moro. Talvez a pressão tenha provocado isso. Pode ser. Então, se aconteceu de ela sofrer esse acidente por conta desse estresse, que pode ter acontecido, não necessariamente é culpa do Moro, é culpa das atitudes que ela tomou antes. E o Moro está cumprindo o papel dele, o trabalho dele, ele está fazendo a parte que lhe cabe diante da profissão que ele ocupa. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer, é a profissão dele. Tá? Não é culpa dele ele agir da forma como ele age. Ele tem que ser honesto, tem que ser probo e tem que ser correto. Ele não tem que agir de uma forma diferente para cidadão, dependendo da pessoa. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Ele tem que ser igual com todo mundo. Tá? É essa a função de um juiz. Só porque ele é o Lula, porque ela é a Marisa, não quer dizer que eles tenham que ter tratamento diferente. Mas é assim que o PT pensa.
É assim que eles fazem a doutrinação e a inversão de valores. Não, ele é o Lula. Não, ela é a Marisa. Eles merecem tratamentos diferentes. Não merecem, não. Não merecem. Eles precisam aprender o que é ser brasileiro, o que é ser humano. Eles perderam a humanidade, inverteram os valores. Porque quem passou pelo que eles estão passando agora, continuou vivendo, continuou não tendo regalia nenhuma na vida. Eu sei, eu passei por isso 2 vezes. Uma com a minha mãe, outra comigo, sem regalia alguma. O governo ferrando com a gente e a gente tentando sobreviver. Os 2 casos aconteceram nos governos petistas e cada vez era pior. Cada dia era pior. E tudo sem regalia, sem vantagem nenhuma. Ah não, mas é o cientista político Antônio Roberto Vinha, é a mãe dele. Nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem. Tu tá entendendo? E eu era na época filiado ao PDT, que era aliado do PT. Nenhuma vantagem. Não foi vantagem nenhuma. Não existe vantagem para nenhum brasileiro. Por que tem que ter para Lula? Por que tem que ter para a esposa dele? Não é questão de vingança, é questão de justiça. Por que as pessoas têm que ser mais especiais ou mais humanas do que outras? Quando você busca uma humanidade onde não existe, onde a pessoa deixou de ser humana, ela quer privilégios, ela não quer humanidade, você está invertendo valores sociais através da política, distorcendo a questão política. E é mais ou menos isso que eu estou tentando mostrar para vocês agora. A gente não pode ficar fazendo isso, a gente não tem condição de ficar julgando as pessoas. Nestes casos que aconteceu ali, ou ela sai totalmente sequelada ou ela sai morta, não tem uma terceira opção. Porque o acidente foi grave, ou ela sai sequelada para o resto da vida, ou ela sai morta. E isso quer dizer que ela vai ficar livre da punição, porque ela não tem condição de ser presa. A situação dela já é uma prisão em vida. Agora, Lula sim. Lula, mesmo com a Marisa nesse estado, ele tem que ser ouvido, não tem que ter privilégio nenhum, e ele tem que ser investigado. Se houver pena, se houver a pessoa ficar penalizada, ou o juiz ficar penalizado da condição de Luiz Inácio Lula da Silva, ele está dando um privilégio a ele que eu não tive, que nenhum brasileiro tem. E mesmo que a mãe de um marginal qualquer, ou a esposa de um marginal qualquer, tenha um AVC, ele será preso, ele será ouvido e ele será preso. Mas a esposa do Lula, a mãe do Lulinha, esta é desculpa para que Lula não vá para a cadeia. Onde está a humanidade nisso? É humanidade ou é privilégio? É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.